Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e pedir que, por favor, fiquemos de pé para fazermos a oração inicial. Graças a Deus. Oremos então. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer pelo fato de aqui estarmos, porque a Tua presença é agradável, é santa, é gloriosa, é abençoadora. Ó Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Queremos, Deus Santo, Te agradecer por tudo, pela salvação da nossa alma, pela vida, pela igreja, pela alegria, Senhor, de podermos Te servir. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos escapes, pela Tua misericórdia infinita, mas também pedimos, Senhor, a Tua presença. Pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre cada vida. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada irmão aqui presente. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre os que não podem vir. Visita, Senhor, a cada um, levando da Tua presença consoladora, da Tua presença de paz, da Sua presença de alegria, da Sua presença que cura. Senhor, visita a cada um e traga, Senhor, a bênção necessária, a satisfação da vida de cada um, meu Pai. Só Tu satisfaz, só Cristo
satisfaz. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Atenta para o nosso culto esta noite, atenta para os nossos louvores. Ó Senhor, que chegue como cheiro suave ao trono da tua glória. Tem misericórdia de cada um de nós. Também te pedimos pelo Brasil, pelas dificuldades que essa pátria tem passado, pelas necessidades, Senhor, dessa pátria. Liberta o Brasil, Senhor, das garras do diabo. Liberta, Senhor, pelo poder do teu sangue. Afasta, Senhor, tudo que não provém de ti. E dá-nos, Senhor, um coração cheio da tua presença. Uma alma em regozijo constante contigo, Senhor, para que possamos apregoar a tua palavra, não abandonar a tua obra e trabalharmos no ministério que tem nos dado até quando tu disseres basta. Deus de amor, misericórdia e compaixão, fica conosco. É o que te pedimos e que te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Vamos cantar os hinos da harpa. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com os hinos da harpa. Começando com o hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino.
Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, continuamos louvando o Senhor com o hino de número 25. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu és bom, aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, com eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para melhorar. Fazemos a leitura do texto oficial que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Leiamos do versículo 1 ao versículo 12. Primeiro, 1 ao 12. Ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no Vale de Ouro, porém intentavam fazer-me mal. De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu
e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E puseste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse de que me infamar e assim me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Assim, acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia, louvado seja Deus. Continua. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e Criador do ser humano, neste momento agradecemos-te pela salvação das nossas almas, pela justificação e pela adoção, e pela santificação e pela glorificação final dos santos. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na tua casa para celebrar-te o nome e santificar-te a majestade. Agora, Senhor, recebe-nos este culto, para que possamos estar em plena comunhão contigo e uns com os outros. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Glória a Jesus, podeis assentar. Continuemos. Eu tenho aqui um pedido de oração. Irmão Antônio, que encontra-se para a cirurgia no coração. Vamos fazer essa oração por esse irmão. Pastor Vicente, por favor. E orar também pelos demais enfermos, o nosso irmão José Carlos também precisa da nossa oração. Tem lutado muito e o Senhor é misericordioso para o abençoar. A paz do Senhor para os irmãos, vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa e temos, ó Deus, o privilégio de falar contigo. Nós queremos apresentar a ti, ó Deus, a vida do irmão Antônio e também do irmão José. Eles precisam do teu socorro, o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, Senhor, neste momento, entra com providência, entra com cura. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura.
Tu és o Deus que pode todas as coisas. A última palavra não é do homem, não é do médico. A última palavra é tua. Portanto, entra com socorro nesta hora. Olha para ele com o teu olhar de misericórdia. E também, Senhor, por todas aquelas pessoas que neste momento estão no leito de dor, gemendo, ó Deus, esperando um milagre, uma providência, quem sabe, com um diagnóstico, ó Deus, de uma doença terminal, mas que nessa hora, Senhor, as orações da igreja, as nossas intercessões subam à tua presença e tu possas responder com cura, com o teu olhar de misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, podeis assentar. Irmãos, permitindo o Senhor, no próximo domingo já iniciaremos a nossa escola dominical. A partir do dia 13, de 9h30 às 11 horas. O pastor Cláudio Honor, esse moço bonito de Deus que todos conhecem, ele agora tem um tempo maior para nós. É a maior autoridade da escola dominical que hoje nós temos no Brasil, todos sabem disso. É escritor de revistas, é teólogo conceituado, é um homem de Deus. E eu pedi que ele, nesse período, coordenasse a nossa escola dominical. É um homem de uma experiência vasta e nós passaremos a ter, até o fim do ano, uma classe única, porque temos poucas pessoas, temos restrição de acesso, ainda vivemos essa crise aí de pandemia, mas teremos classe única. Isso para os adultos. Para as crianças, também abriremos a igreja naquele setor, os pais podem trazer suas crianças, porque, afinal de contas, já se fala em começar as aulas, não é? De toda maneira, precisamos ter todo o cuidado, porque ainda vivemos essa crise dessa enfermidade, ainda não tem vacina, e de formas que precisamos ter cuidado, porque todo o cuidado é pouco. E se Deus permitiu que essa circunstância tenhamos que viver, que sejamos cuidadosos nela, hajamos com sabedoria, para que não venhamos a nos prejudicar. Precisamos ter muito, muito cuidado. Esse é o meu pedido e, caminhando, vamos para Canaã, não é? Retornamos agora o nosso culto, então, de escola dominical. Amém? E aí a Santa Ceia retorna para a parte da manhã. Amém, igreja? Todos gostaram da notícia? Ficou bom, né? Eu acho que tudo com paciência, tudo com segurança, e o Senhor vai nos abençoar. Glória a Jesus por isso. Vamos aproveitar do ensejo para fazer a coleta dos dízimos e ofertas. Cantar um hino. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Convido a igreja a ficar de pé para louvarmos a Deus, exaltarmos ao Senhor com cânticos, porque Ele é digno de honra, de glória e louvor. Aleluia.
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti,
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória E honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Do pastor Paulo, por favor, para fazer essa oração. Sim. Hoje eu vou assumir. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te adoramos nesta noite tão especial, quando a tua igreja se reúne para te adorar, para buscar a tua face, para ouvir a tua voz. Te agradecemos por este privilégio, Senhor, que é exclusivo da tua igreja. Ninguém mais tem a liberdade que nós temos de chegar na tua presença, no teu santuário, e nos dirigirmos diretamente a ti. Agora vamos ministrar, Senhor, o teu servo, o pastor Antônio Ferreira, vai ministrar a tua mensagem de estudo da tua palavra. A importância que existe de nós termos cuidado com os falsos profetas, que tu mesmo, Senhor Jesus, tu mesmo alertaste a tua igreja no sermão especial que fizeste em Mateus 24 e 25. Te agradecemos, Senhor. Inspira o teu servo, de tal maneira que as admoestações, as orientações, as exortações que aqui serão feitas, possam encontrar guarida em nossos corações, para vivermos em segurança nos tempos trabalhosos que a tua igreja atravessa. Usa o teu filho, Senhor, e fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na revista passada, foi a respeito de Efésios. Eu tive que estudá-la toda porque acabei trabalhando nela toda. E agora estamos falando a respeito de um homem de Deus,
Neemias. Neemias foi um grande líder. Eu diria que foi o maior administrador público da história, pois foi o primeiro a viver uma circunstância de muita dificuldade, sendo aterrorizado por todos, sem recursos, mas conseguiu cumprir a missão, vencer toda a resistência, vencer todos os inimigos e se tornou referência em tudo que é curso e seminário a respeito de liderança que ouvimos pela face da terra. Olha, eu já li muito sobre seminários de liderança, já participei de muitos, não na igreja, lá fora, mas todos citam Neemias como um exemplo de administração. Então é a respeito desse homem de Deus que nós iremos fazer algumas considerações hoje. Então, como disse, é um homem que tinha um chamado de Deus. Tinha uma missão a cumprir. Tinha consciência da sua missão. Tinha consciência da sua obrigação. Sabia que Deus esperava no seu trabalho. Sabia que o rei confiava no seu trabalho. Sabia que o povo confiava no seu trabalho. Mas tinham muitas dificuldades a serem vencidas. Quando ele chega no meio do seu povo, ele encontra um povo completamente destruído, na medida em que um explorava o outro até a morte. Quando Neemias chega e faz uma avaliação daquela circunstância, ele verificou que o povo havia retrocedido, porque os mais ricos exploravam os mais pobres dentro de uma usura inconcebível, insuportável, até tornar os mais pobres escravos. Haviam se esquecidos que até poucos anos atrás houvera uma remissão de dívidas entre o povo, a fim de que todos pudessem novamente, de uma maneira igualitária e num esforço comum, continuar a vida daquele povo. E Neemias se viu na obrigação de cumprir também novamente essa etapa na vida de Israel, na medida em que reprovou a usura desmedida e trouxe para o povo a lembrança de que dever-se-ia perdoar as dívidas e um irmão deveria olhar outro irmão como seu equivalente, como um seu correspondente, e dessa maneira juntar esforços e uníssonos fazer a obra que Deus lhes tinha deferido. Essa foi, eu diria, uma das piores circunstâncias que Neemias encontrou, porque ele encontrou irmãos inimigos internos, encontrou um desentendimento interno dentro de Israel. Hoje, os seminários de coach mundo afora trazem como a primeira solução o quê? Precisamos evitar as guerras internas dentro da empresa. A empresa precisa ter uma visão. E todos, desde o menor ao maior, precisam estar conscientes dessa visão e uníssonos na mesma, porque dessa forma teremos um futuro como nunca dantes. De outra maneira, continuaremos no marasmo, caminhando para o fracasso. É impossível conduzir uma multidão de pessoas se não houver uma orientação única, um padrão comportamental, um padrão de civilização, porque senão não funciona. Não funciona. E Neemias encontrou essa dificuldade com o seu povo, e foi a primeira etapa
a vencer. Porém, Neemias também tinha os inimigos externos. Ora, ele viera ali para recompor os muros da cidade, estabelecer lá as suas portas, ou seja, formar, guardar a cidade de maneira tal que aquele povo intramuros pudessem reconstruir a sua vida. Porém, nós sabemos que o povo havia sido destituído da sua pátria, passara um exílio tremendo na Babilônia e agora retornam para a sua terra para resgatar destroços. Quando o rei da Babilônia retirou o povo do Egito não, o povo de Israel da sua localidade ali de Judá, o que aconteceu? Recolocou alguns outros povos, ficaram alguns outros remanescentes, mas a nata da sociedade ele absorvia e trazia para o palácio. Neemias era um desses elementos, não é? Era a nata da sociedade, a fina flor do povo de Judá, que viera para a Babilônia, e ali ele servia ao rei, agora nesse momento não mais o rei da Babilônia, mas o rei Artaxerxes, porque já o Império Babilônico havia se esvaído. Irmãos, encontrou inimigos, e ali temos Sambalate, temos Tobias, temos Gesem, e muitos outros certamente existiam. Essa daí seria a tríplice liderança do mal. Sempre que fazemos a obra de Deus, encontraremos resistência. Não há ninguém que faça a obra de Deus em plena calmaria. Não, não existe. Porque Satanás está enfesado. Satanás fica revoltado. Satanás cria os empecilhos de todas as formas. Ora cria empecilhos de maneira violenta, se apresenta de maneira violenta, de maneira assodada, de maneira difícil para causar medo. E fere, e machuca. Ora se apresenta de uma maneira branda. Ora se apresenta de uma maneira bonita. Ora se apresenta como mel, quando a sua essência é puro fel. E para poder distinguirmos essas circunstâncias, precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Pastor, e como se adquire essa sensibilidade? Isso é um dom divino, irmãos, que é adquirido na oração e no estudo da palavra do Senhor. Na igreja não podem existir apedeutas da fé. Na igreja não podem existir aqueles que estão acostumados a vir ao culto, aqueles que são somente religiosos. Não se pode admitir na igreja descuidados da fé. Não, porque, irmãos, não dá certo. Vivemos uma batalha espiritual incessante. Dia após dia, estamos nesta batalha e somos alvo do inimigo nesta batalha. Não é o meu vizinho, não são os meus bens, não são os meus parentes, sou eu e é você. Porque Satanás quer a minha alma e quer a sua alma e nunca descansará em tentar obtê-la, em todas as circunstâncias. Também na nossa vida espiritual. Todos somos servos do Senhor Jesus. Todos temos uma missão. Todos somos obreiros do Senhor. E, portanto, todos temos uma tremenda responsabilidade para com Deus e uns para com os outros de fazer este reino ser bem sucedido sempre. É uma missão nossa. É uma missão que Deus nos deu. Então temos que fazê-la para sermos vencedores. Porque senão iremos perder a nossa
possibilidade de vitória, a nossa possibilidade de êxito, não seremos bem-sucedidos. E Sanbalat e Neemias viveu essa circunstância. No capítulo 6, em que lemos, diz assim: ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. O inimigo não fica contente com o sucesso e com o bom andamento da obra do Senhor. Não. Como disse, sempre teremos entraves, dificuldades, os mais diversos possíveis. Satanás nos ataca e nos afronta de todas as formas. E precisamos perceber isso. E precisamos ter um compromisso conosco e com Deus, de que caminharemos firmes a todo o tempo, sendo sempre a nossa palavra sim, sim e não, não. E não admitir convites. Porque Sanbalat agora, o trio do mal, essa tríade maligna que intentava acabar com a obra, eles trazem um artifício novo. Encontremo-nos numa das aldeias. Ou seja, ele agora faz um convite. Sentemos a uma mesa redonda, tomemos um chazinho juntos, vamos conversar. Não somos inimigos, somos amigos. Quem sabe melhor não será essa conversa, encontraremos uma solução que é boa para todos nós. Quantas vezes não escutamos estes tipos de discurso e cedemos? Cedemos. Só não iremos nos perder se tivermos sensibilidade do Espírito do Senhor. Porque quem tem sensibilidade do Espírito Santo percebe. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo é porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo, ninguém o convence de outra coisa. Ele conhece a sua missão, ele conhece a sua chamada, ele tem compromisso com Deus. Neemias tinha esse compromisso. Ele precisava reconstruir aquela cidade, era um compromisso que ele tinha. Fosse quem fosse, não iria impedi-lo no desenvolvimento do seu trabalho. E ele tinha consciência, a sensibilidade fica evidente aqui. Porém, intentavam fazer-me mal. Certa feita eu escutei um irmão numa reunião, foi da Adonep. A Adonep, ela tinha, hoje eu não posso dizer porque não frequento, mas no passado ela tinha aquela visão muito brilhante de que o mundo era um mundo de brilhante. A Nova Jerusalém já estava aqui, não existia mal, tudo era bom. Tinha essa visão. E aí uma vez o irmão disse assim: irmão, Satanás, ele aparece para você, olha a descrição, numa Mercedes Sport, bonita, do ano e vermelha. Veja a descrição detalhada que aquele irmão me falou. Aparece assim. E eu digo, é verdade. Ele não vem de cara feia, não é? Ele vem como um pavão sem pé. Esconde os pés e mostra aquela penugem linda, bonita, aquele quadro interessante. É assim que ele vem. Mas a sua missão é matar, roubar e destruir. Então Neemias aqui teve essa percepção e mandou-lhe a resposta, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Não poderia parar. Na obra do Senhor, quem põe a mão no arado não volta atrás. Tem uma responsabilidade,
tem uma meta, tem uma missão, tem que cumprir. Sobretudo, tem que cumprir. E ele tinha consciência que aqueles homens malignos, o que queriam era que a obra ficasse parada. E ele tinha a responsabilidade que Deus lhe dera de não deixar a obra parar. Irmãos, quando aceitamos Jesus, criamos um compromisso para com Deus, de que queremos caminhar com o Senhor até o final. E muitas vezes esquecemos desse compromisso. E o fato é que esse compromisso gera em nós um aperfeiçoamento de fé em fé, dia a dia. E se isso não acontece, eu tenho que olhar, porque de alguma maneira eu estou quebrando o meu compromisso. Neemias nos ensina aqui que eu não posso arredar pé do compromisso que tenho para com Deus. Não posso. Talvez você possa ser aparentemente meio indelicado em determinadas circunstâncias, mas se você tem um compromisso com Deus, que assim seja. Deus nunca vai lhe desamparar. Quando você tem compromisso com Deus, nunca ficarás desamparado. Esse é um elemento muito importante. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa de auditoria, eu era diretor dessa empresa. E tinha um rapaz lá que era da igreja quadrangular. Ele era um gerente. Aí veio falar comigo: doutor Ferreira, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pode falar. Todo mundo aqui sabe que o senhor é crente. Por que ninguém lhe perturba? Aí eu olhei, o nome desse rapaz era Luiz Cláudio. Eu falei: Luiz Cláudio, você não tem ideia do que são as afrontas do dia a dia. Elas são subreptícias, elas realmente não são de frente, porque eu, como diretor lá, ninguém estava me enfrentando. Mas elas acontecem, e ele: rapaz, eu estou com uma dificuldade. Ele vivia numa aflição, porque ele disse: se eu disser que sou crente, vão acabar comigo. Eu disse: ué, então você já está acabado. Falei com ele: Luiz Cláudio, você me perdoe, você não é crente 4 vezes. Ele olhou para mim: mas 4 vezes? Falei: você disse que é da igreja quadrangular? Eu estou te dividindo em 4, rapaz. Seja o que você é. Você só será respeitado o dia que você colocar a sua posição efetiva. Se você é incapaz de declarar o que sente na sua alma, você não é capaz de mais nada. Eu falei para ele: Luiz Cláudio, você só terá condição de tomar decisões definitivas na sua vida a partir do momento em que você tem uma estabilidade pessoal. A partir do momento que você tem segurança do que é e do que quer. Ora, se você é incapaz de ser religioso, de ser crente, não está bom. Você precisa melhorar. Você precisa acertar. Rapaz, aquilo foi um choque nele. E Luiz Cláudio mudou. Mudou, saiu da empresa, foi para uma outra empresa e logo naquela outra empresa ele assumiu uma diretoria. Porque mudou o seu proceder. Irmãos, se eu não consigo declarar a minha identidade, como é que eu vou andar? Eu nunca me esqueço que quando eu estava entrando, era candidato lá para o CPOR, que eu fiz CPOR. Naquela época eles perguntavam qual era a religião. E, rapaz, era um major que perguntou qual era a minha religião, e eu disse: eu sou protestante. Ele olhou para mim, riu amarelo: eu sou espírita. Eu disse: amém. Ué, o que eu posso fazer? E o camarada foi meu comandante. Irmãos, aquele período de recruta eram 2 meses. Ou 2 meses difíceis. Mas ele não me pegou numa falha. E eu sou pequenininho, né? Ele era assim, esse baixinho aí: esse crente é bom. Mas não tinha jeito. Eu tinha um compromisso comigo de fazer tudo certinho. E depois eu tinha um compromisso muito maior, porque eu sabia que se eu fizesse errado, ele ia dizer que aquele crente ali era um
era um pobre coitado, ia dizer que eu seria incompetente por ser crente. Nós precisamos ter um compromisso de tudo fazer adequadamente, porque é um compromisso com Deus. Até porque a Bíblia nos ensina que em tudo que levarmos as nossas mãos para fazer, façamo-lo com excelência. Porque eu estou honrando o nome de Deus. E ter uma consciência de que sempre que você é atacado, não é você que é atacado. É o teu Senhor que é atacado. Não é você que será o vencedor. É o teu Senhor que será vencedor por você. Precisamos ter essa percepção. Porque, na verdade, somos pó e cinza. Nada mais. O que fazemos, fazemos-lo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Não fazemos diferente. Não. Tenha consciência disso. Tenha consciência que nada podemos fazer. Se alguém confia em você, é porque o Espírito Santo de Deus lhe permite isso. Se alguém respeita você, é porque o Espírito Santo de Deus permite isso. E saiba, você é vigiado, você é apreciado por todos. As pessoas apreciam o teu procedimento, as pessoas observam o teu comportamento. E muitos querem ser como você. Não o conseguem, mas querem ser. Eu tive um outro conhecido, chamava-se Gladstone Castelo Branco. Ele era neto do antigo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Era um cearense pequenininho, mas vivia na bebida. E trabalhava numa empresa que eu trabalhava. E, como é que era? Sexta-feira era o tal do happy hour. Né? Sexta-feira, olha, o escritório saía assim, em banda. Mas ia tudo lá para... Eu ficava olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, mas Deus tinha tanta misericórdia que ninguém nem me convidava. Eu não sei o que acontecia, mas sequer me convidavam. Não convidavam, não. Um belo dia esse moço chegou para mim, doutor Ferreira, eu posso falar contigo? Eu disse, pode, meu filho, entra aí, conversa. O que o senhor faz que o senhor tem essa vida assim tranquila? A minha vida está um inferno, o meu dinheiro não tá dando. E papapá, eu falei, ô Gladstone, primeiro eu só coloco a minha mão onde o meu chapéu alcança. Eu só trabalho com os recursos que tenho no bolso. Se você não tem condições de ter um cartão de crédito, que ele disse que qual era o crédito dele, Credit Card. O meu Credit Card está acabando comigo. Eu disse, acaba com ele, destrói seu Credit Card. Aí ele ficou olhando, aí eu disse, Gladstone, você é um rapaz novo, você está muito perturbado. Você tem noção e consciência do que é Deus? Você algum dia orou na tua vida pedindo socorro ao Senhor? Ele disse, isso daí eu não consigo acreditar. Eu falei, bem, então você está perdendo o seu tempo comigo. Porque eu normalmente gosto de orientar aquele que acredita. Se você quiser acreditar, você volta a falar comigo sobre esse assunto. Porque o teu problema é de alma, rapaz. O teu problema é com Deus. Você é bem formado, bom profissional. É um homem que matemática faz a toda hora. E se não consegue controlar as tuas contas, rapaz, você está oprimido. E ele não falou nada. Eu acho que ele teve ter saído enfesado ali daquela sala. Não me falou nada. Uma semana depois ele falou, pastor, doutor Ferreira, estou frequentando uma igreja. Falei, é mesmo? Aonde? Estou na Maranata. Eu falei, Deus te abençoe. Passou-se uns anos, ele estava servindo na Maranata. Hoje eu já não tenho contato com esse moço. Mas foi assim. Ele observava o meu procedimento. E o que ele mais achava interessante é o que ele falou, é porque ninguém convida nem o senhor, o pessoal fica sem jeito. Eu disse, amém. Porque não convida, irmãos. As pessoas, a melhor coisa do mundo é Satanás se sentir inibido na tua presença, não é?
Imagina ele não poder estar tolhendo o teu comportamento. Mas eu preciso ter compromisso com Deus. E isso é possível. Eu não posso perder esta convicção. Quando eu oro, eu não falo ao léu, Deus escuta, Deus responde. Deus é pessoa, tem sentimento, é criador dos céus e da terra. É tremendo, é poderoso, é terrível, é bondoso, é santo e está sempre disponível para te abençoar, te guardar e te satisfazer em todas as suas demandas. Isso é realidade. Isso é realidade. Nós precisamos ter essa percepção. Às vezes nos angustiamos porque desejamos alguma coisa e aquilo não vem. Calma, vem no momento certo. Sempre. Precisamos estar sempre mirando na missão que Deus nos traz. Hoje nós vivemos o drama aí político aí do pastor Everaldo, do pastor Torres e do pastor Nilo aqui em casa. Irmãos, eu nunca me esqueço, eu li uma vez um livro de Charles Spurgeon e ele dizia assim: se a rainha da Inglaterra convidar, isso falando para os jovens no seu seminário, convidar qualquer um de vós para ser embaixadores em qualquer canto do mundo, tenham convicção da vossa missão e saiba que estarão retrocedendo, porque vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, se esses pastores que estão querendo ser prefeito, vereador, senador, se eles escutassem essa frase. Estão sendo despromovidos. E sabe o que no fundo estão fazendo? Se não tiverem um chamado do Senhor, porque verdade seja dita, também ser político, segundo os reformadores, é um desejo sacrossanto. Você pode fazer a política com decência, com honestidade, mas tenha chamado de Deus para isso. Porque é um ninho, é um serpentário onde Satanás faz a festa. E ali os convites são sedutores. E, lamentavelmente, nós temos uma facilidade imensa de olhar para os bens terrenos e nos apaixonarmos por ele. Não é? Uma bela casa, um bom carro, às vezes um bom uísque, né? É uma tentação, a turma gosta. E aí? Esse é o fim. O fim é a destruição. Satanás veio matar, roubar e destruir. E Neemias nos ensina. Temos uma missão, devemos cumpri-la. No versículo 4. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez deixei a mesma resposta. Satanás não se cansa. Ele é insistente. Ele é tremendo. Ele te intimida uma, ele te convida 2, te convida 3, te convida 4. Ele só te intima uma vezinha. Depois é convite. Mas é um convite insistente. Convite insistente. Saiba disso. Os convites insistentes que a vida tem te apresentado, que não tem a orientação divina, saiba sempre resistir. Foi assim que Jesus disse: não, não, não. E apresentava a palavra, a palavra, a palavra. Esse é o nosso proceder. Esse é o nosso caminho de sermos bem-sucedidos. Esse é o caminho de sucesso de todos aqueles que querem encontrar o Senhor Jesus. Não, 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 não e sempre não. Em muitos momentos da nossa vida, a melhor resposta é um não. Precisamos entender isso.
Versículo 5, então Sambalate pela 5ª vez, veja a persistência, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Aqui ele entrou em desespero. O que é uma carta aberta? Uma carta aberta normalmente é uma declaração irresponsável, avassaladora, destruidora, e ela é aberta, ela sai para todo mundo. Hoje ela é eletrônica. Precisamos ter cuidado, porque cartas abertas podem ser jogadas contra nós. E a carta aberta me traz algumas reticências. Primeiro, é muito importante que a nossa vida não seja uma vida compromissada com nada e com ninguém, exceto com o Senhor Jesus e a sua casa, a sua família. Porque nessas oportunidades, a carta aberta é como uma espada no coração, mata. A carta aberta, para quem não tem compromisso, é uma flecha que é solta, que incendeia uma floresta, mas não vai te queimar. Agora, a carta aberta, para quem é descuidado, é muito complicada. Cuidado com tudo que você faz, porque você esquece, mas as malditas cartas abertas sobrevoam. Esse é um outro cuidado. E aqui Sambalate se valeu disso, da irresponsabilidade de jogar uma carta aberta, ou seja, uma declaração irresponsável, uma declaração maldosa, uma declaração de injúria, para poder acabar e parar com aquela obra. Mas veja a resposta, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz. Uma das características da carta aberta é que ela não tem autor. O autor é um sujeito indefinido, é um alguém. Ah, falou isso, ah, falou aquilo. Demonstra a irresponsabilidade do seu conteúdo. Porque uma carta, quando é responsável, ela tem autor. Quando é séria, alguém assina. Agora, normalmente são cartas afirmativas de um fantasma, afirmativas de alguém que não se conhece. Sujeito é infinitivo, é indefinido. Não. Cuidado com as cartas. Porque normalmente a carta não tem autor. Mas ele diz: tu e os judeus intentai revoltar-vos, por isso edificais o muro. Irmãos, eles estavam fazendo aquele muro sobre a misericórdia do Senhor e sobre a bênção de Artaxerxes. Aonde haveria revolução? Aonde haveria contrariedade ao que foi editado pelo rei? Era mentira. Era terrível. Mas o conteúdo das cartas abertas é assim. E aqui, como carta aberta, eu posso fazer algumas derivações. Fofoca, não é? Conversa fiada. Tem muita gente que empresta a sua língua ou o seu pensamento para Satanás, destruindo vidas, destruindo famílias, com cartinhas abertas, com conversas desnecessárias, emprestando a língua ao diabo. Eu vou mais, crucificando Jesus todo dia, vou mais, cuspindo em Jesus. Que é isso, irmãos? Precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo para não violentarmos ainda a cruz. Porque parece que guardamos em nosso sentimento aquele sadismo dos soldados romanos quando da crucificação de Jesus. Saiba que quando eu estou ferindo ao meu irmão, eu não estou ferindo verdadeiramente a ele, eu estou ferindo ao Senhor dele, que é todo poderoso para socorrê-lo e trazer juízo sobre o meu comportamento. Isso é uma realidade. Precisamos ter essa sensibilidade. Hoje temos levado uma vida, e aí eu digo a igreja evangélica como um todo, muito irresponsável. Você chega num culto, aquilo não é culto.
é um show. Agora eles já dizem, né? Show gospel. É uma irresponsabilidade. Um dia desse o irmão veio me falar, eu não sei por que eles botam aquela luz, fica tudo preto. Eu falei, porque é o inferno. O inferno que é a escuridão, irmãos. Aquilo ali é Satanás mostrando o seu cheirinho, o seu perfume horroroso. E o pessoal está lá dançando, aleluia, glória a Deus, não está louvando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque está num âmbito que não é o verdadeiro. O Senhor é um Senhor de luz, é um Senhor do que é claro, é um Senhor do que é organizado. Escutei uma vez uma irmã que disse que foi para um culto, ela estava distante do púlpito, mas à medida que o som batia, parece que ela estava recebendo socos no peito. Que é isso, irmãos? Isso é desrespeito, isso é afronta ao culto, é afronta ao exercício adequado da fé, é uma afronta à racionalidade do culto. Não pode ser isso. Não tem liturgia, isso não é liturgia, isso é um desrespeito, isto é uma afronta, é emprestar a minha vida para agradar a Satanás, fingindo que louvo a Deus. Veja que coisa tão terrível. Muita gente praticando uma ação enganosa sem o perceber. Sabe o que é isso? Falta de sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Porque se eu chego na igreja e está tudo escuro, eu dou meia volta. Não fico. Não fico. Tem que haver reverência. Eu me recordo algumas vezes que eu viajei, ali naquela região daqueles países árabes, irmãos, aquilo é terrível. De meia em meia hora, daquela sinarete, né? Minarete, aquela torre, aquilo toca toda hora. Bem, aonde o sujeito está, ele joga uma toalhinha no chão e dobra ali, no meio da rua, no meio do trânsito. Um respeito que você olha e diz, meu Deus do céu, como estou eu procedendo, qual o meu comportamento perante o Senhor? Não é? Eu me recordo que na minha casa era proibido sentar na mesa para comer sem uma camisa. Não, mas nunca. Lá em casa também a regra é essa. Lê a Bíblia? Não, se compõe. Bota uma roupa. Não precisa pôr terno, não, mas se compõe. As pessoas não têm esse procedimento, essa reverência. Aí, como ser abençoado? Se não tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Será que não sente não tem a percepção de que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tremendo, terrível, santo, que eu não possa me compor uma camisa? Mas vivemos isso. Este é um problema sério que vivemos. E precisamos ter... Eu não estou aqui chamando a atenção, querendo que não use brinco, não é isso não. Eu estou falando de racionalidade, sinceridade e percepção do Espírito Santo para proceder de maneira digna, composta, educada, excelente, que agrade a Deus e que certamente irá agradar aos homens. Mas, além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles. Segundo se diz, e puseste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente. E puseste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém. Irmãos, nos nossos dias, tem um termo mais chamado profetada. Profetada é uma profecia de encomenda. Isso não é de Deus. Isso é do inimigo das nossas almas.
Mas já naquela época existia. Existem homens e mulheres que se predispõem a ser usados por Satanás, fingindo ser homens e mulheres de Deus. É não ter responsabilidade, é não ter sensibilidade do Espírito Santo. Porque se Deus fulminasse quem fizesse isso num instante, meu irmão, acabaria isso. Porque na Bíblia eu só escuto uma vez uma mensagem hipócrita de Ananias e Safira. Precisou só uma vez a hipocrisia na entrega da sua oferta. Ninguém mais o fez. Deus fulminou aquele casal. E Deus me perdoe, iria queimar tanta gente, porque tem aí profeta profissional. Sabe, irmãos? Tem. Isso é um absurdo. Você entra na igreja, o sujeito aí, fala para ele aí, irmão, e o camarada solta a língua. O sangue de Jesus tem poder. Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus poderoso. E vou te dizer, quando Deus fala contigo, ninguém te engana. Porque Ele fala da maneira que você precisa escutar. E Ele fala só para você. E você fica convencido. Tenha, pelo amor de Deus, esse tipo de experiência com o Senhor. Porque você saberá quando Ele fala contigo. É de maneira especial. É de maneira diferente. Aquilo chega ao seu ouvido e cai ao seu coração de uma maneira tão diferente que transforma. A mensagem fica. E você se torna vencedor se acatar a mensagem do Senhor Jesus. Então, um dos pontos mais importantes da vitória de Neemias é que ele foi fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Irmãos, noite e dia, dia e noite, sem cessar, fidelidade ao Senhor e a adoção de todos os comportamentos e procedimentos que venham a caracterizar essa fidelidade. Uma vida justa, uma vida reta, um sentido único na minha vida, o ter a percepção de que sou servo de Deus, o ter esse sentimento de que só serei feliz e viverei feliz, sendo feliz para com o meu Deus. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Assim você vencerá as lutas, assim você vencerá as dificuldades, assim vencerá as suas dúvidas, porque ninguém melhor do que o Senhor para esclarecer. E Ele esclarece das maneiras mais variáveis possíveis. Há pouco tempo, uma irmã do estado de São Paulo veio aqui para o Rio de Janeiro para visitar um pastor. Eu não sei bem a história, mas uma serva de Deus que veio visitar um pastor. Aí quando chegou na rodoviária, chegou lá e ia pegar um táxi. Aí o pastor disse para ela, não precisa, você pode ir à rua tal, pega um ônibus tal, e olha, a irmã foi parar dentro da Nova Holanda e não conhecia nada, e uma senhora, quando ela se viu perdida, que viu aquela situação, ela começou a orar, Senhor, me socorre, eu estou aqui cumprindo uma missão tua, e eu parei aqui, olha, apareceu um sujeito que tirou ela de lá, a colocou num ônibus certo e ela foi embora. Quando ela teve percepção da coisa, efetivamente, ela já estava dentro do ônibus e não viu o sujeito. Deus manda anjos, irmãos. Deus te guarda, Deus te protege, Deus não te deixa embaraçar. Agora é preciso ter fidelidade. É preciso ser fiel. É preciso ter sinceridade no seu coração. Porque não adianta eu não ser sincero, nem para comigo mesmo e tampouco para com Deus. João, quando todas as portas tinham sido fechadas, quando o imperador romano disse, acabei com esse sujeito, Deus abriu as janelas do céu para João.
E ele escreve uma carta às 7 igrejas, e para cada igreja está escrito assim: eu sei, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Irmãos, ele sabe tudo. Ele sabe onde eu acerto, onde eu erro. Ele sabe o que a minha esposa não sabe. Ele sabe aonde eu estou que ninguém sabe. Ele sabe dos meus negócios. Ele sabe dos meus pensamentos. Ele sabe das minhas intenções. Não há escapatória. Se estiver nas alturas, ele lá estará. Mas se estiver nos mais profundos abismos dos mares, também lá o encontrarei. Ele tem o domínio de tudo, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Santo, 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 misericordioso. E está pronto sempre a me socorrer. Mas eu não posso perder o foco. Sansão perdeu o foco. Por causa da insistência do inimigo, através de Dalila, seu fim foi mau. Seu fim foi mau. Noé não perdeu o foco. Falou para uma multidão incrédula. Todos sucumbiram. Mas Noé permaneceu e ainda salvou a sua família. É uma opção. É perder o foco ou não perder o foco. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia. Aquele relógio ali está difícil. Tenha misericórdia de nós. Que horas são ali? Tem 5 minutos. Meu Deus. Mas eu não posso perder o foco. Ter o foco, estar centrado na vontade do Senhor, me é garantia de bem-estar. Poderei falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas combateu o bom combate, venceu muitos inimigos, certamente que muitos Sambalates, muitos Gesem, muitos Tobias, muita coisa. Quando ele escreve a Timóteo na sua última carta, na sua despedida, ele fala dos que lhe desprezaram. E para ele só restou uma capa e os seus livros, mas garantiu os céus. Não perdeu o foco. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Que possamos ter uma direção, um direcionamento, caminhar para a pátria celeste sem titubear, pedindo a Ele todo dia graça, misericórdia, ou o seu amor incessante nas nossas vidas, alegria no coração, paz na alma e caminhando como um infante na batalha, vibrando com as mais difíceis circunstâncias que possam encontrar, a fim de que alcance o céu. Lá teremos as condecorações, lá teremos a alegria, lá teremos a paz perfeita, lá teremos a luz constante, e estaremos lá, sentados numa praça, vezes por outra, conversando uns com os outros e dizendo: glória, glória, glória a Jesus, que nos permaneceu, que nos permitiu estarmos aqui. Chegaremos lá em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pastor Claudionor, por favor, faça o apelo.
cumprimento, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que todos os que estamos aqui nesta noite já recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas, se houver alguém que ainda não o fez, este é o momento ideal. E perguntarei, alguém que neste momento ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo e quer fazê-lo neste momento? É o apelo tradicional. É o apelo que todos devemos fazer em todas as reuniões. Alguém, manifeste-se neste momento. Todos aqui, graças a Deus, já somos crentes. Acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas eu quero deixar um apelo específico para a igreja. Oremos todos os dias e intercedamos por todos, principalmente pelos domésticos da fé. Leiamos a palavra de Deus, crendo ser a Bíblia, a inspirada e inerrante palavra de Deus, e pratiquemos as boas obras. Às vezes, nós como protestantes e principalmente evangélicos, achamos que as boas obras não são necessárias à nossa vida. Porque, afinal de contas, como diz a palavra de Deus, por intermédio de Paulo, não somos salvos pelas boas obras. Mas Paulo, inspirado, complementa que somos salvos para a prática das boas obras. E não podemos deixar de lado. De que forma praticaremos as boas obras? Falando de Cristo, evangelizando, fazendo missões, visitando os enfermos, animando os fracos, principalmente no momento tão difícil quanto este. É a prática das boas obras. Levando ânimo, coragem, em um momento tão difícil quanto que vivemos atualmente. Porque se levarmos a fraqueza e a desesperança, todos aqueles que estão ao nosso redor perecerão. Mas a nossa obrigação é praticar as boas obras. Em um momento como este, quando um crente consegue sorrir em uma CTI, o Senhor opera milagres naquele lugar. É o apelo. Sejamos mais crentes e mais tementes a Deus. Pastor Ferreira, então, no próximo domingo, podemos enfatizar o aviso. Nós teremos às 9h30 a escola bíblica dominical. E à noite, às 18 horas, o santo culto. Eu gosto desta expressão, santo culto. Algumas igrejas evangélicas a usam. Eu acho bastante apropriado. Então, não se esqueçam. E, se alguém estiver desesperado, seu vizinho, traga-o. E o Senhor providenciará o lugar necessário. Aqui, nós teremos um lugar para receber o seu amigo desesperado e desesperançado. Vamos chamar o pastor Silas para fazer a oração e impetrar a bênção. Pastor Silas Daniel, que Deus o abençoe. Um microfone para o pastor Silas. Está aqui, pastor Silas. A paz do Senhor a todos. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto que estivemos prestando ao Senhor, louvando o seu nome e agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas e também ouvindo a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é pão para fartar a nossa alma, é água para sedentar o nosso ser. Vamos agradecer ao Senhor. Pai,
Nós te louvamos porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te conhecer, Senhor, de estar nesta casa que é tua, Senhor, louvando o teu nome e em comunhão uns com os outros, Pai Celestial, para adorar a ti e para ouvir a ministração da tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Agora te pedimos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de acidentes, de acontecimentos desagradáveis, de homens e mulheres perversos, de toda enfermidade, de todo mal. Guarda-nos, Pai, que possamos chegar em paz em casa e encontrar tudo em paz. Sê conosco em tudo. É o que nós te pedimos, suplicamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, o Criador, e as doces consolações do Divino Espírito Santo Consolador, repousem sobre todos aqueles que aguardam e amam a vinda de Jesus, hoje e para sempre. Todo o povo de Deus diz... Amém. Uma ótima semana aos irmãos.